meu nome é Emma Pearson. Tenho 27 anos e sou capitã do Exército dos Estados Unidos. O luxuoso casamento da minha irmã em Dallas acabou de se tornar uma crise familiar. Bem no meio da recepção do casamento dela, minha própria mãe gritou comigo: "Você é tão egoísta, Emma. Sua irmã merece isso mais do que você." Sua voz ecoou pelo corredor de mármore. "O que você fez com ele? Envenenou um velho confuso para roubar o futuro da sua irmã?" Ela cutucou meu peito com o dedo. "Madison está construindo uma marca. Ela precisa desse dinheiro. O que você tem? Um uniforme e um pouco de patriotismo barato. Você é apenas uma garota egoísta e inútil." Ela, meu pai, minha irmã, todos achavam que me tinham encurralado. Achavam que eu estava sozinho. Mas eles não sabem que, no exército, somos ensinados a documentar tudo. O último telefonema do meu avô, aquele em que ele revelou toda a verdade, foi gravado. Antes que eu reproduza essa gravação e faça todo mundo falso deles ruir, me diga de onde você está assistindo. Clique em curtir e se inscreva se você acredita que a verdade é a arma mais poderosa contra a injustiça. O confronto no corredor deixou um zumbido nos meus ouvidos, mas voltei para o grande salão de baile com meu treinamento em ação, ombros para trás, coluna ereta, cabeça erguida. O salão era um espetáculo clássico de Dallas, um mar de lustres brilhantes, arranjos florais tão grandes que poderiam esconder uma pessoa e os sons suaves e elegantes de um quarteto de cordas. Para quem assistia, eu era apenas uma convidada retornando ao seu assento. Mas, por dentro, eu me sentia como um soldado voltando para um campo de batalha após uma emboscada, o choque ainda vibrando em meus ossos. Encontrei minha mesa, uma ilha solitária perto do fundo, e sentei-me bem a tempo para meu pai, Gary Pearson, subir ao palco. O holofote o iluminou, e ele sorriu, segurando uma taça de champanhe. "Para minha filha", começou, com a voz suave e experiente, "a joia da nossa família." Passou os 15 minutos seguintes pintando um retrato de Madison. Chamou-a de inspiração, nossa estrela brilhante. Contou histórias de seu primeiro empreendimento comercial aos 12 anos, vendendo suas roupas antigas de grife online, e o descreveu como um gênio precoce. Elogiou seu blog de estilo de vida, seu gosto impecável, sua visão. Falou como se estivesse apresentando um produto perfeito e impecável para uma sala cheia de investidores. E, durante todo esse tempo, nunca olhou na minha direção. Nunca mencionou meu nome. Era como se ele só tivesse uma filha. Naquela sala lotada e opulenta, diante de centenas de pessoas que me conheciam a vida toda, meu próprio pai me apagou. A dor foi mais aguda do que os insultos da minha mãe. Não foi um tapa, foi uma execução pública da minha existência. Eu podia sentir um vazio se abrindo em meu peito, um vazio onde deveria ser o lugar de uma filha. Da mesa ao lado, ouvi uma mulher sussurrar para a amiga: "Os Pearsons não tiveram outra filha?" Pouco depois, Madison flutuou até a minha mesa. Seu sorriso era ofuscante, um arranjo perfeito de dentes brancos, mas seus olhos eram frios e duros como diamantes. "Emma", disse ela, com a voz transbordando de doçura artificial, "obrigada por ter vindo." Ela colocou uma caixa elegante e pesada na mesa à minha frente. "Tenho um presente para você, só uma coisinha para que você sempre se lembre da família." Abri. Era um porta-retratos digital caro, do tipo que alterna entre centenas de fotos. Mas, quando acendeu, minha respiração ficou presa na garganta. A primeira imagem foi Madison em sua formatura da faculdade, jogando o boné para o alto. Depois, Madison em uma praia na Grécia, rindo. Madison ficando noiva, exibindo um anel do tamanho de uma pequena pedra. Era um loop infinito da vida perfeita da minha irmã. Minha imagem, minha existência, não estava em lugar nenhum. Eu escolhi todos os melhores momentos da nossa família, acrescentou ela, com o último giro deliberado da faca. Suas palavras pairavam no ar, carregadas de significado não dito: nossa família, uma família da qual eu aparentemente não fazia parte. Não consegui formar uma única palavra em resposta. Apenas assenti, minha garganta se apertando em um nó, os músculos se recusando a funcionar.
Eu me senti como se estivesse sufocando. Depois do discurso, meu pai foi até a minha mesa. Ele não veio se desculpar. Veio dar um ultimato. Colocou a mão no meu ombro, um gesto que deveria parecer paternal e reconfortante para quem estivesse observando de longe. Mas, de perto, seu aperto era firme, e sua voz era um sussurro baixo e ameaçador, dirigido apenas a mim. Emma, eu sei que você está chateada, disse ele, sem nem mesmo fazer contato visual, seu olhar percorrendo a sala para garantir que sua atuação fosse apreciada. Mas é hora de fazer a coisa certa. Assinar os papéis. Transferir a herança para sua irmã. Não transforme isso em uma bagunça feia. Ele apertou meu ombro. Passei a vida inteira construindo minha reputação nesta cidade. Não vou deixar você destruí-la por um pouquinho de egoísmo. Lá estava, não a minha dor, não os desejos do meu avô, não a verdade, apenas a sua reputação. A traição da parte dele, do homem que deveria ser meu protetor, me deu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado do salão. Ele não era meu pai naquele momento. Era apenas mais um combatente inimigo usando táticas psicológicas para atingir um objetivo. O ataque final veio durante o corte do bolo, um monstro imponente de 7 andares de fondant branco e flores de açúcar. Enquanto Madison e seu novo marido posavam para as câmeras, ela fez sua jogada. Com um pequeno suspiro teatral, ela tropeçando o suficiente para espirrar uma taça cheia de vinho tinto escuro diretamente na frente do meu vestido cor de marfim. Oh meu Deus, me desculpe, Emma. Eu sou tão desastrada, exclamou ela, levando a mão à boca em falso horror. Mas, por uma fração de segundo, eu vi um lampejo de puro triunfo em seus olhos. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu não era mais um fantasma invisível, eu era um espetáculo, uma mancha, uma bagunça no meio da festa perfeita deles. O líquido vermelho escuro floresceu pelo tecido como uma ferida aberta. Então minha mãe estava ao meu lado. Ela não ofereceu um guardanapo. Ela não tentou ajudar. Ela se inclinou para perto, seu perfume arranhando e sufocando, e sussurrou venenosamente em meu ouvido. Veja bem, ela sibilou, você não pertence a este lugar. Saia antes que estrague tudo. Não era uma sugestão, era uma ordem, a humilhação pública final, perfeitamente orquestrada, minha expulsão. Fiquei ali por um momento, o vinho frio contra a minha pele, os olhares da multidão como golpes físicos. E então me virei e fui embora. Deixei as risadas, a música e a farsa para trás. De volta ao silêncio do meu quarto de hotel, o porta-retratos digital estava no criado mudo, sua fria luz azul a única coisa iluminando a escuridão. Ele percorria silenciosamente a vida de Madison, um lembrete constante e irônico de uma família que eu nunca tive de verdade. A luz azul e fria do porta-retratos digital era a única coisa que se movia no quarto do hotel. Pulsava silenciosamente, percorrendo uma vida que não era minha, Madison se formando, Madison na Europa, Madison. Cada imagem brilhante e perfeita era um novo insulto, mais uma confirmação do meu apagamento. Olhei para a tela, para a perfeição oca de tudo aquilo, e minha mente se distanciou do silêncio estéril e climatizado do quarto. Viajou de volta no tempo, de volta a um lugar de genuíno aconchego, a um tipo diferente de imagem, não as imagens brilhantes e perfeitas em uma tela, mas as fotos desbotadas em preto e branco guardadas em álbuns empoeirados no rancho do meu avô. Meu avô, Jack Pearson, morava em uma propriedade enorme perto de Fort Hood, Texas. A casa dos meus pais em Dallas cheirava a potpourri e produtos de limpeza caros, um aroma floral constante e estéril. A casa do vovô Jack cheirava a óleo de máquina, serragem e couro velho. Cheirava a verdade. Enquanto Madison estava nas aulas de balé aprendendo postura e graça, eu estava na oficina dele. Aquela oficina foi meu primeiro santuário de verdade. Não era um lugar para uma garotinha, minha mãe sempre dizia que era sujo, cheio de coisas afiadas. Mas, para mim, era uma catedral da história. Passei horas lá, polindo cuidadosamente suas medalhas militares enquanto ele trabalhava em um motor velho. Ele não falava comigo como uma criança, falava comigo como um companheiro de equipe.
Ele me entregava uma chave inglesa e dizia: "Segure firme, soldado." Ele me ensinou a diferença entre uma chave Phillips e uma chave de fenda de ponta chata antes que eu soubesse trançar meu cabelo corretamente. Certa tarde, eu segurava seu coração púrpura, sentindo o peso dele na minha mãozinha. Perguntei se era um prêmio por ser o mais corajoso. Ele parou o que estava fazendo e olhou para mim, com os olhos sérios. "Isso não é um prêmio, Emma", disse ele, com a voz baixa, mas firme. "É um lembrete. É um lembrete de que a liberdade tem um preço, e as pessoas boas o pagam." Ele explicou o significado de cada medalha, não como um troféu, mas como a história de um amigo, uma batalha, uma promessa cumprida. Naquela oficina empoeirada, cercada por ferramentas velhas e pelos fantasmas de suas memórias, aprendi o significado de honra. Era uma língua que meus pais não falavam. Anos depois, quando minha carta de aceitação em West Point chegou, meus pais deram um jantar informal. Parecia mais uma obrigação profissional do que uma comemoração. Convidaram os amigos, brindaram a minha ambição e mudaram rapidamente de assunto. No dia seguinte, o vovô Jack dirigiu 3 horas do rancho só para me ver. Ele não trouxe um presente especial. Trouxe uma carta velha e esfarrapada, o papel amarelado e macio pelo tempo, com os vincos desgastados. "Esta foi a primeira carta que escrevi para sua avó", disse ele, com os olhos marejados de lágrimas. "Eu estava em uma trincheira no Vietnã. Quero que você a receba, para que se lembre de que, não importa quão longe você esteja, sempre há alguém esperando você voltar para casa." Ele me puxou para um abraço forte e seguro. Então, me segurou à distância de um braço, olhou-me diretamente nos olhos e disse: "Você é o meu orgulho, capitão." Ele me chamou de capitão, muito antes de eu ganhar a patente, muito antes de eu liderar um único soldado, ele viu isso em mim. Aquela única palavra dele valeu mais do que 1000 elogios vazios dos meus pais. Foi o reconhecimento mais valioso da minha vida. Foi uma confirmação de que eu estava no caminho certo, o meu caminho, não aquele que eles tentaram traçar para mim. Quando o vovô Jack adoeceu, o contraste entre minha irmã e eu se tornou um abismo. Madison o visitou uma vez no hospital. Ela tirou uma selfie sorridente ao lado da cama dele, postou no Instagram com a legenda: "Meu coração está partido ao ver meu herói assim", e foi embora 20 minutos depois. Aproveitei todas as minhas férias acumuladas do exército e passei cada minuto que pude com ele. Li para ele capítulos de romances antigos de faroeste. Enxuguei sua testa com um pano frio e, às vezes, apenas sentávamos em silêncio, o zumbido suave das máquinas do hospital sendo o único som entre nós. Em um de seus últimos momentos de lucidez, ele agarrou minha mão. Seu aperto era surpreendentemente forte, um último impulso do homem poderoso que ele um dia foi. Seus olhos, embora nublados pela dor, estavam afiados e focados nos meus. "Não deixe que transformem nosso legado em dinheiro, Emma", sussurrou ele, com a voz entrecortada. "Eles não entendem. Não se trata da terra ou das ações." Ele apertou minha mão. "É honra. Proteja-a." Não era um desejo de morte, era uma ordem direta. Lembrei-me de outra noite tranquila, anos antes, em seu escritório. Ele havia tirado um livro de bolso bem gasto da estante e me entregado. A capa estava amassada, os cantos macios. Era Meditações por Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico. "Esta é a Bíblia do soldado", dissera-me o vovô Jack. Ele era um general e um imperador, o homem mais poderoso do mundo. Mas ele sabia que a verdadeira força não vem de um título ou de um exército. Ela vem daqui de dentro. Ele bateu no peito. "Este livro lhe ensinará a controlar o que você pode e a aceitar o que você não pode." Aquele livro se tornou meu guia. Marco Aurélio, um filósofo guerreiro, me ensinou que o verdadeiro poder vem da disciplina interna, não da aprovação dos outros. Seus escritos me deram uma estrutura para minha própria vida, uma maneira de construir uma fortaleza interior que não poderia ser violada pelas críticas da minha mãe ou pela indiferença do meu pai. Era a filosofia de um soldado, e ela havia forjado a resiliência a qual eu agora me apegava. Essas eram as memórias que inundavam minha mente enquanto eu estava sentada naquele silencioso quarto de hotel.
Este era o homem que me acusavam de manipular, o homem que me construiu, que me deu minha bússola moral, minha força, minha própria identidade. A luta não era por um testamento, era pela defesa do único legado verdadeiro que eu já havia recebido. Peguei meu celular e encontrei o arquivo. Era a última ligação, a que eu havia gravado. Apertei o play, e sua voz, fraca, mas clara, preencheu o silêncio. Emma, disse ele, e só de ouvir meu nome em sua voz fortaleceu minha determinação. Prometa-me, Emma. A voz do vovô Jack na gravação sumiu, deixando um silêncio ainda mais profundo no quarto do hotel. Suas últimas palavras não foram um apelo, foram uma transferência de comando. Proteja-o. A ordem ecoou na minha cabeça, clara e precisa. E um soldado, quando recebe uma ordem, executa a missão. Não havia mais tempo para tristeza ou choque. Era hora de agir. Não voltei para o hotel que haviam reservado para mim. Nem mesmo arrumei as poucas coisas que havia trazido. Saí daquele primeiro hotel, chamei um táxi e disse ao motorista, Aeroporto DFW. A decisão foi instantânea, uma retirada tática. Eu não podia lutar aquela guerra de dentro da fortaleza deles. Dallas era o território deles, uma cidade unida pela influência do meu pai e pelas conexões sociais da minha mãe. Eu precisava de um território neutro, um lugar para me reagrupar, me reabastecer e planejar minha contraofensiva. Às 2 da manhã, o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth é um lugar sinistro e cavernoso. A energia caótica de sempre se foi, substituída pelo zumbido baixo das máquinas de limpeza e pelo brilho severo e estéril das luzes fluorescentes no chão polido. Eu era um fantasma em um vestido de baile manchado, com o cabelo ainda preso, uma contradição ambulante naquele terminal vazio. Caminhei até um quiosque de autoatendimento, a tela lançando um brilho frio no meu rosto, e reservei uma passagem só de ida para Austin no primeiro voo, sem data de retorno. Não era um retiro, era uma redistribuição. Quando o avião finalmente decolou, rompendo as nuvens e iluminando a primeira luz do amanhecer, observei o horizonte de Dallas se encolher atrás de mim. Pela primeira vez, senti uma mistura estranha e conflitante de solidão esmagadora e liberdade absoluta. Aterrissei em Austin e me hospedei em um motel barato perto da rodovia, daqueles com carpetes desgastados e um cheiro persistente de desinfetante. O luxo do casamento em Dallas parecia uma cena da vida de outra pessoa. Uma década. Comecei com Mark, que agora era advogado em um grande escritório no centro da cidade. Expliquei tudo, o testamento, as acusações da minha mãe, as ameaças do meu pai. Eu podia ouvi-lo se remexendo desconfortavelmente do outro lado da linha. Houve uma longa pausa antes que ele finalmente falasse. Nossa, Emma, isso é terrível, disse ele, com a voz carregada de cautela. Sinto muito que você esteja passando por isso. Outra pausa. Mas, sabe, a empresa do seu pai é uma grande cliente da nossa empresa, uma enorme, na verdade. Eu não posso me envolver. Seria suicídio profissional. O pedido de desculpas dele foi sincero, mas a recusa foi categórica. A porta bateu. Em seguida, liguei para Sarah, que trabalhava em uma emissora de notícias local. Pensei que talvez ela pudesse me dar algum conselho, alguma maneira de me antecipar à história que eu sabia que minha mãe acabaria divulgando para a mídia. A reação dela foi ainda mais rápida. Ah, Emma, não, disse ela, quase em pânico. Não posso contrariar sua mãe, Diane Pearson. Ela tem amigos em todas as emissoras do Texas. Minha carreira acabaria antes mesmo de começar. Desculpe. Simplesmente não posso. Clique. A cada chamado, as muralhas se fechavam. O poder e a influência que meus pais exerciam não eram apenas um conceito vago, eram uma fortaleza tangível e invisível, e suas muralhas eram feitas do silêncio de pessoas que eu um dia chamei de amigos. Eu era um comandante sem exército, um soldado sem aliados. A amarga verdade se instalou em meu estômago como uma pedra. Eu estava completamente sozinho. Como se fosse um sinal, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas atendi. Uma voz chorosa e trêmula saiu pelo alto-falante.
Era Maria, a governanta da nossa família por mais de 20 anos. Capitã Emma, soluçou ela, sinto muito, muito mesmo. Precisei ligar para você. Ela me contou que minha mãe, Diane, tinha ficado furiosa naquela manhã. Ela havia mandado uma equipe de remoção de lixo ir ao meu quarto de infância, não para embalá-lo, mas para esvaziá-lo. Ela mandou que jogassem tudo em caixas e as colocassem na calçada. Como lixo, senhorita. Como lixo. Meu sangue gelou. Tudo. Tudo, sussurrou Maria, com a voz embargada. Seus livros, seus prêmios da escola, as cartas do seu avô. Até a foto emoldurada sua e da sua unidade no Afeganistão. Ela disse que você não era mais filha dela. Agradeci em voz baixa e desliguei o telefone, com o coração apertado no peito. Aquilo era mais do que simplesmente me renegar. Era uma tentativa de apagar toda a minha história, de apagar a minha existência dos alicerces daquela casa. Cada memória, cada conquista, cada pedaço da minha vida que não estivesse ligado a eles, jogado no lixo. Foi um ato final e brutal de separação. Naquela noite, dormir foi impossível. O quarto do motel parecia uma cela de prisão. Eu estava exausta, derrotada e completamente sozinha. Se você já sentiu esse tipo de solidão, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para você, curta e me diga que não sou a única, comentando você não está sozinha abaixo. Na gaveta do criado mudo barato, minha mão roçou em um livro. Peguei-o. Era uma Bíblia de Gideão, edição padrão em motéis por toda a América. Eu não era uma pessoa particularmente religiosa, mas, no fundo do meu desespero, abri-a, meus olhos pousaram em um versículo do livro de Isaías, 41:10. As palavras pareceram saltar da página, portanto, não tema, pois estou com você, não se apavore, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o sustentarei com a minha destra fiel. Não era uma promessa de vitória. Não era um plano estratégico. Mas, ao ler aquelas palavras antigas naquele quarto de motel barato, na hora mais sombria da minha vida, senti uma estranha sensação de paz me invadir. Era a promessa de um aliado, uma garantia de que eu não estava, de fato, completamente sozinho. Naquela noite, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, dormi. Na manhã seguinte a encontrar consolo na Bíblia de um estranho, acordei me sentindo diferente. A exaustão ainda estava lá, um peso nos meus ossos. Mas o desespero esmagador havia desaparecido, substituído por uma calma silenciosa e frágil. Não era esperança, ainda não. Era apenas a ausência de pânico. Eu sabia que a luta ainda estava por vir, e eu ainda não tinha aliados, nenhum plano e quase nenhum dinheiro. Forçando-me a sair da cama, preparei uma xícara do horrível café do motel e abri meu laptop, com a intenção de começar a árdua tarefa de encontrar um advogado que não tivesse medo da sombra do meu pai. Foi então que eu vi um e-mail na minha caixa de entrada, enviado apenas uma hora antes. O assunto me fez prender a respiração. Capitão Pearson, lembra de mim? Meu coração começou a bater forte. Cliquei para abri-lo. O remetente era um homem chamado David Shen. Por um momento, o nome não me veio à mente. Então a lembrança me atingiu como uma força física, Sargento Shen, um jovem e brilhante analista de inteligência que servirá sob meu comando no Afeganistão. Um garoto quieto, sempre focado, sempre 3 passos à frente do inimigo. Li a mensagem, meus olhos percorrendo as palavras cada vez mais rápido. Capitão, começava, o título formal um choque de respeito em um mundo que acabará de me chamar de inútil. Um amigo em comum, dos nossos tempos de serviço, mencionou que soube que você estava passando por um momento difícil em casa. Pesquisei sobre você e encontrei alguns artigos. Não sei se você sabe, mas saí do exército há alguns anos. Agora sou advogado em Austin, especializado em direito sucessório e direitos de veteranos. Ele continuou, capitão, eu estava naquela patrulha nos arredores de Kandahar. Fui eu quem não acertou a placa de pressão daquele IED. Foi você quem me puxou de volta segundos antes de detonar. Devo minha vida a você. É uma dívida que nunca esqueci.
Então agora é a minha vez. Nesta guerra em que você está, você não lutará sozinho. Li o e-mail 3 vezes, com lágrimas borrando a tela. Era como um clarão na escuridão, um sinal de uma vida que eu pensava ter deixado para trás. A lealdade que eu havia buscado no meu próprio sangue, encontrei no vínculo do serviço compartilhado, numa dívida de honra vinda do outro lado do mundo. Era real. Não era apenas uma palavra que o vovô Jack havia me ensinado, era algo vivo, pulsante. David me convidou para jantar em sua casa naquela noite. Eu estava hesitante, sentindo-me como um intruso em uma vida pacífica, mas ele insistiu. Sua casa era uma casa pequena e arrumada em um subúrbio tranquilo de Austin, do tipo com uma cesta de basquete na entrada da garagem e brinquedos espalhados no gramado. Ficava a milhões de quilômetros de distância do museu frio com piso de mármore onde eu cresci. No momento em que entrei, fui tomado pelo cheiro quente de frango assado e pelo som de crianças rindo. Sua esposa, uma professora de ensino fundamental de rosto gentil chamada Sarah, me recebeu com um abraço caloroso, sem fazer perguntas. Seus 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, me espiavam por trás das pernas da mãe com olhos arregalados e curiosos. Não havia piedade em seus olhares, nenhuma pergunta constrangedora sobre o drama familiar. Eles simplesmente me trataram como um velho amigo que tinha passado para jantar. Jantamos na cozinha aconchegante deles. A refeição não foi um evento de 10 pratos preparado por chefes, foi frango frito ao estilo sulista, salada cremosa de batata e vagem, servidos em pratos desiguais. Foi a refeição mais deliciosa que eu comi em anos. Conversamos sobre os jogos de futebol dos filhos deles, meu tempo no serviço militar, o clima absurdamente quente do Texas. Por algumas horas, eu não era uma filha desgraçada ou uma autora de um processo. Eu era apenas Emma. Pela primeira vez desde aquele casamento horrível, eu me senti segura. Eu me senti vista. Depois do jantar, David me acompanhou até o carro. Eu falei sério, capitão, disse ele, com um tom sério. Você não está sozinho. A irmandade não acaba quando você tira o uniforme. Ele tinha razão. No dia seguinte, ele me apresentou à sua família, não um grupo de apoio que se reunia em círculo para compartilhar seus sentimentos, mas uma rede, uma unidade de veteranos em quem ele confiava incondicionalmente. Ele me levou a um posto local do VFW, um lugar simples e sem frescuras que cheirava a cerveja velha e camaradagem. Lá, conheci um ex-fuzileiro naval grisalho que agora era investigador particular. Depois de ouvir minha história por menos de 5 minutos, ele apenas resmungou e disse: dê-me os nomes deles. Vou descobrir onde os corpos estão enterrados, em termos financeiros. Conheci uma ex-oficial de finanças da Força Aérea que agora trabalhava como contadora forense. Ela se ofereceu para investigar os negócios dos meus pais pro bono. E conheci um ex-jornalista do Exército que prometeu manter minha história, pronto para repassá-la a um jornal importante e respeitável se as coisas piorassem. Ao ouvi-los, uma forte compreensão me invadiu. Eles não viam uma garota egoísta, como minha mãe me chamava. Eles viam uma colega soldado sob ataque, e seu instinto era formar um perímetro e se defender. Esta era uma família forjada em fogo e lealdade, unida por um código de honra compartilhado. Era a família sobre a qual o vovô Jack sempre me falava. Eu finalmente entendi, família não é algo em que você nasce. São as pessoas que lutam ao seu lado nas trincheiras. Na manhã seguinte, encontrei David em seu escritório de advocacia. Não havia mesas elegantes de mogno nem pinturas abstratas nas paredes. A única coisa pendurada atrás da mesa era uma bandeira americana dobrada em uma vitrine, a mesma bandeira que havia tremulado em nossa base operacional avançada no Afeganistão. Era uma declaração: este era um lugar onde a honra importava mais do que as horas trabalhadas. Espalhamos tudo sobre a mesa de conferências: o testamento do vovô Jack, as cartas gastas que ele me dera e o arquivo de áudio digital da sua última ligação. David se inclinou para a frente, com a expressão concentrada e intensa. Eles estão acusando você de influência indevida, capitão, disse ele, com a voz áspera. Isso é uma alegação legal de que você manipulou um velho vulnerável. Vamos voltar essa acusação contra eles.
Vamos provar que foram eles que assediaram e manipularam emocionalmente um veterano condecorado em seus últimos dias para obter ganhos financeiros. Ele apontou para o arquivo de áudio no meu laptop. Nossa principal arma não é apenas esta gravação. É o seu caráter, seu histórico de serviço, sua integridade. Ele me olhou diretamente nos olhos. Meu trabalho é garantir que o mundo veja a verdade. Pela primeira vez, não me senti na defensiva. Não era uma vítima reagindo aos ataques deles. Sentado naquele escritório sob a vigilância daquela bandeira, com um verdadeiro aliado ao meu lado, eu era um soldado se preparando para uma contraofensiva. A esperança, clara e forte, havia retornado. A semana seguinte ao meu encontro com David e sua rede foi a calmaria antes da tempestade. Pela primeira vez, senti uma onda de confiança. Tínhamos um plano. Tínhamos uma equipe. E tínhamos a verdade do nosso lado. A primeira ação oficial foi discreta e profissional. David redigiu uma carta legal formal, uma ordem de cessação e desistência, e a enviou aos meus pais e ao advogado deles. Era simples, retirar o processo frívolo, cessar todas as formas de assédio, e o assunto poderia ser resolvido longe dos olhos do público. Era uma oferta de paz, uma chance para eles irem embora antes que as coisas piorassem. A resposta deles foi tudo menos pacífica. Foi uma declaração de guerra total. A primeira saraivada veio da minha mãe. Ela não respondeu por meio do advogado. Em vez disso, deixou-me uma mensagem de voz. Não era a voz da socialite refinada de Dallas, era um discurso estridente, descontrolado e cheio de veneno. Sua cobra ingrata, ela gritou, com a voz distorcida pela raiva. Você acha que pode nos ameaçar? A mim? Eu vou te arruinar, Emma. Vou arrastar seu nome pela lama até que ninguém sequer olhe para você. Vou te ver destruída no tribunal. Era ódio puro e sem filtros. A segunda rajada do meu pai foi mais insidiosa. Ele enviou um e-mail, não com raiva, mas com um tom condescendente e paternal que me arrepiou. Emma, escreveu ele, estou decepcionado. Você não é assim. Sejamos razoáveis. Estamos dispostos a lhe oferecer um acordo. Você pode ficar com a fazendinha sentimental do seu avô, e nós até daremos uma pequena quantia em dinheiro pelos seus problemas. O resto, é claro, deve ir para Madison, como seu avô realmente pretendia. Não transforme isso em um espetáculo público sujo. Não vale a pena. Eles ainda não entendiam. Achavam que podiam comprar meu silêncio, comprar minha honra. Ainda achavam que era por dinheiro. Mas o ataque principal, aquele projetado para destruição em massa, veio de Madison. Ela lançou seu ataque no campo de batalha que conhecia melhor, o Instagram. Ela postou uma série de vídeos chorosos, gravados com iluminação perfeita e uma música suave e triste tocando ao fundo. Sua maquiagem estava impecavelmente borrada, sua voz trêmula enquanto ela contava uma história magistral de traição. Nunca pensei que teria que fazer isso, ela soluçou para suas centenas de milhares de seguidores, mas minha própria irmã, que sempre foi tão distante e calculista, ela se aproveitou do nosso avô em seus momentos finais e confusos. Ela pintou um retrato de si mesma como a neta dedicada, roubada de sua herança legítima por um irmão frio e manipulador que tinha inveja de seu sucesso. Ela desempenhou o papel de vítima com perfeição. O efeito foi imediato e devastador. Seus seguidores, sua turma da Maddi, vieram atrás de mim. Encontraram meus perfis antigos e pouco usados nas redes sociais e desencadearam uma torrente de ódio. Centenas, depois milhares de comentários inundaram. Você é uma vergonha para a farda, ladra. Seu próprio avô? Que tipo de monstro faz isso com a própria família? Aproveite o dinheiro que você roubou, sua bruxa má. Eles me chamaram de predadora, uma vergonha para o exército, uma parasita. Foi um assédio moral digital, uma execução pública do meu caráter, orquestrada pela minha própria irmã. Cada notificação era mais um soco no estômago. A guerra privada tinha acabado de se tornar brutalmente pública.
Enquanto Madison lidava com o Tribunal da Opinião Pública, sua equipe jurídica começou sua própria guerra suja nas sombras. David recebeu um telefonema de um antigo colega de faculdade de direito que o alertou. David, cuidado, disse ele. Os advogados da Pearson estão jogando sujo. Estão investigando toda a vida do seu cliente. Estão ligando para antigos amigos do ensino médio, ex-namorados e até ex-professores, tentando encontrar qualquer sujeira que puderem. David me contou a notícia, com um maxilar tenso de raiva. Eles estão tentando construir uma narrativa, explicou. Estão fabricando uma história de que você entrou para o exército porque tinha problemas psicológicos ou não conseguia se encaixar na sociedade normal. Vão tentar pintá-lo como um oportunista instável que se aproveitava de um velho solitário. Era uma estratégia repugnante, uma tática de terra arrasada, criada para destruir minha credibilidade e quebrar meu espírito. Eles não estavam apenas atacando minha reivindicação à herança, estavam atacando os próprios alicerces da minha vida, distorcendo meu serviço como um sintoma de um caráter falho. Eu estava cambaleando com tudo aquilo, tentando me apegar aos princípios estoicos que o vovô Jack havia me ensinado. Mas o ataque era implacável. Então veio o golpe final, aquele que cruzou uma linha que eu nem sabia que existia. David me enviou um link com uma mensagem simples: sinto muito, capitão. Cliquei. Era um artigo de um tabloide decadente de Dallas, o tipo de jornal que se vê nas filas de caixa de supermercado. A manchete era enorme, sensacionalista e projetada para causar o máximo de dano: herói do exército ou fraude familiar, a história chocante por trás da briga da Pearson Fortune. O artigo era uma obra-prima de difamação, repleta de citações anônimas de fontes próximas à família. Me retratava como uma conspiradora fria e calculista que havia abandonado a família pelo exército, apenas para voltar para enganar um homem moribundo. Mas foi a foto que usaram que abalou minha compostura. Eles tinham colocado duas fotos lado a lado. À direita, uma foto profissional de Madison, com uma única lágrima perfeita escorrendo pela bochecha. À esquerda, uma foto minha, de uniforme de gala, em posição de sentido durante uma cerimônia. Meu rosto era severo, profissional, resoluto. Meu uniforme, o símbolo do meu juramento, do meu serviço, de toda a minha identidade, a única coisa na minha vida que era pura, que se baseava na honra, e eles o arrastaram para a primeira página de um jornal de fofocas, transformando-o em uma máscara para um monstro. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Toda a dor, a mágoa, a esperança de uma resolução pacífica, tudo se dissipou, deixando para trás uma clareza fria e dura. Era o que os soldados chamam de clareza do campo de batalha, o momento em que todo o ruído desaparece e você enxerga a missão com foco perfeito e letal. Eles haviam cruzado a linha final. Usaram meu uniforme, minha honra, como arma contra mim. Foi um sacrilégio imperdoável. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Minha respiração estava regular. Peguei meu telefone e disquei o número de David. Ele atendeu ao primeiro toque. Eu vi, capitão, disse ele, com a voz carregada de raiva. Isto é. Eu o interrompi. Minha voz estava calma, desprovida de qualquer emoção. Era fria e cortante como aço. Está na hora, David. A operação defensiva acabou. Respirei fundo para me acalmar. Libere a gravação. Olhando para o tabloide na minha tela, para a justaposição grotesca da minha honra e das mentiras deles, não me desintegrei. Não gritei. Nem chorei. Em vez disso, uma calma profunda e aterrorizante me invadiu. No exército, temos um nome para isso: clareza do campo de batalha. É o momento no coração do caos em que o universo parece desacelerar. Todo o ruído periférico, o medo, a dor, a confusão, tudo se evapora. A tempestade de emoções que vinha se alastrando dentro de mim há semanas, a dor, a traição, a centelha desesperada de esperança de que elas pudessem mudar, silenciou. Tudo o que restou foi um único objetivo frio e cristalino. Eles cruzaram a fronteira final. Eles tomaram a coisa mais sagrada que eu tinha, o uniforme, o símbolo do meu juramento ao meu país e da minha promessa ao meu avô, e o profanaram.
Usaram-no como acessório em seu repugnante teatro de ganância. Não se tratava mais de uma disputa familiar. Eles não atacaram apenas Emma Pearson, a filha. Eles atacaram o capitão Pearson, um oficial do Exército dos Estados Unidos. Eles fizeram do meu serviço, da minha identidade, uma baixa na guerra deles. E isso foi um erro fatal. Minha mão estava firme como uma rocha quando peguei o telefone e disquei o número de David. Ele atendeu antes do segundo toque. Eu vi, capitão, disse ele, com a voz rouca e uma fúria controlada. Isso é inconcebível. É? Não, eu disse, interrompendo, minha voz era firme, precisa, sem qualquer tremor. Era a voz que eu usava para dar ordens em campo. É um presente, David. Eles acabaram de nos dar a justificativa. Eles deram o primeiro tiro em público. Fiz uma pausa, deixando o peso do momento se acalmar. Isso não é mais uma ação defensiva. Eles escalaram. Agora vamos retaliar. David ficou em silêncio por um instante, reconhecendo a mudança no meu tom de voz. Quais são as suas ordens, capitão? Prepare tudo, ordenei. Envie a gravação completa e sem edição para o seu contato no Texas Tribune. Quero que fique registrado. Depois, quero que você elabore um processo por difamação e calúnia. Não estamos mais apenas defendendo o testamento. Estamos partindo para a ofensiva. Não vamos mais nos intrometer. Depois que desliguei, uma estranha sensação de libertação me invadiu. A parte de mim que se agarrava a um resquício de esperança, a garotinha que ainda queria a aprovação da família, morreu naquele momento. E fiquei feliz por ela ter ido embora. Era hora de queimar as pontes, não por raiva, mas por necessidade, para garantir que não houvesse recuo. Sentei-me diante do meu laptop e comecei uma limpeza sistemática e metódica. Primeiro, minha mãe. Encontrei o contato dela no meu celular. Olhei para o nome mãe por um segundo, depois o apaguei e digitei Diane Pearson. Depois, bloqueei o número. Chega de mensagens de voz gritando. Chega de veneno. Depois, meu pai. Bloqueei o número dele. Bloqueei o e-mail dele. Chega de ofertas condescendentes de acordo. Chega de sermões sobre como proteger a reputação da família que ele mesmo havia incendiado. Então, Madison. Fui ao Instagram, a sua página de mentiras perfeitamente organizada. Bloqueei-a em todas as plataformas. A turma da Maddi não conseguia mais me alcançar, o seu veneno digital foi cortado na fonte. Entrei na minha conta de e-mail e digitei Pearson na barra de pesquisa. Anos de mensagens apareceram, desejos de aniversário que pareciam vazios, planos de férias que sempre giravam em torno de Madison. Selecionei todos eles, cada um deles, e cliquei em excluir permanentemente. Uma vida digital de afeto fingido, apagada com um único clique. Meu ato final foi o mais satisfatório. Caminhei até a parede onde o porta-retratos digital que Madison me dera ainda estava conectado, com a tela brilhando com outra foto de sua vida perfeita. Desliguei-o. A tela ficou preta. Tirei-o da parede, levei-o até a lixeira do quarto do motel e o joguei lá dentro. Ele caiu com um estrondo de plástico barato, um fim definitivo. Cada ação era um corte preciso, o rompimento de um laço podre. Eu não era mais filha deles. Eu não era mais irmã deles. Eu estava livre. Há um momento em cada luta em que você para de levar socos e decide, com absoluta clareza, que vai revidar. É uma sensação de poder puro e inabalável. Se você já chegou a esse ponto, aquele momento em que soube que precisava se defender, clique em curtir e me diga que está do meu lado comentando a única palavra que diz tudo: honra. Mas havia mais uma coisa que eu precisava fazer, uma última ponte que eu precisava reforçar, não queimar. Entrei no carro e comecei a dirigir até a fazenda do vovô Jack. A paisagem texana passava, mas eu mal a via. Minha mente estava clara, meu propósito definido. Entrei na velha casa da fazenda. Ela cheirava a ele, a livros velhos, fumaça de madeira e um leve toque de óleo de motor.
Caminhei pelos cômodos silenciosos até sua oficina, seu santuário. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Ferramentas penduradas ordenadamente nas paredes de painel perfurado. Uma locomotiva inacabada repousava em um suporte, esperando por mãos que nunca retornariam. Em sua bancada, ao lado de uma cópia desgastada de Meditações, era uma foto emoldurada dele. Ele era um jovem na foto, orgulhoso em seu uniforme de gala do exército, o mesmo com o qual foi enterrado. Uma fina camada de poeira havia se acumulado no vidro. Peguei-a, meus dedos traçando o contorno de seu rosto. Com a manga da minha camisa, limpei a poeira com cuidado e delicadeza até que seus olhos estivessem claros novamente. Fiquei em posição de sentido, segurando a moldura, e olhei diretamente em seus olhos. Falei, não como sua neta em luto, mas como uma soldada se reportando ao seu comandante. Senhor, comecei, com a voz firme e formal, deixei que sentimentos comprometessem a missão. Fui muito leniente com o inimigo. Por isso, peço desculpas. Respirei fundo, o ar impregnado com o cheiro de serragem e honra. Mas dou minha palavra, com efeito imediato, de que isso será corrigido. Seu legado será protegido. A honra da... No momento em que dei a ordem a David, a atmosfera mudou. A defesa silenciosa e metódica havia terminado. Estávamos agora na ofensiva, e o escritório de advocacia de David se transformou em um centro de operações táticas, uma sala de guerra para o que internamente começamos a chamar de Operação Verdade. A equipe que David havia reunido, minha nova família escolhida, agiu com a eficiência rápida e silenciosa de uma unidade de forças especiais. Não houve pânico, nem caos, apenas execução focada e profissional. Nosso plano era um ataque multifacetado, projetado para desmantelar a narrativa mentirosa da minha família com uma enxurrada avassaladora de fatos inegáveis. Não seria uma batalha confusa e emocional travada nos tabloides. Seria um ataque clínico e estratégico, direcionado ao cerne da credibilidade deles. David, atuando como nosso principal estrategista, começou a compilar um dossiê jurídico abrangente. Era mais do que apenas um arquivo, era um arsenal. Incluía uma declaração juramentada de Maria, nossa ex-governanta, detalhando anos de conversas e observações. Continha mensagem de voz gritante e descontrolada da minha mãe, uma demonstração perfeita de seu comportamento instável e assediador. Graças a Mike, o ex-fuzileiro naval grisalho que virou detetive particular, o documento incluía demonstrações financeiras detalhadas. Suas investigações revelaram o que suspeitávamos: os negócios do meu pai estavam altamente alavancados e eles estavam afundados em dívidas. O casamento extravagante de Madison não fora uma celebração, fora uma tentativa desesperada de manter a ilusão de riqueza. A herança do vovô Jack não era apenas um bônus para eles, era uma tábua de salvação. Enquanto isso, Joanna, a ex-jornalista do Exército, estava redigindo a peça central da nossa campanha pública. Ela não estava escrevendo para um blog de fofocas. Seu alvo era o Texas Tribune, uma respeitada organização de notícias investigativas sem fins lucrativos, conhecida por suas análises profundas sobre política e políticas públicas. Seu artigo não foi um ataque, foi uma reportagem investigativa meticulosamente elaborada. Isso foi crucial. Ao escolher um veículo sério, garantimos que a história não seria enquadrada como uma briga familiar obscena, mas como um caso sério de abuso de idosos e negligência jurídica. Com os componentes da operação em andamento, David e eu nos sentamos em seu escritório para a parte mais difícil, analisar nossa principal informação, a gravação final do meu avô. Respirei fundo e apertei o play. O áudio estava ligeiramente distorcido pela estática da linha telefônica, mas sua voz, embora frágil, era inconfundivelmente clara. Era a voz de um homem cansado de lutar. Eles continuam insistindo, Emma, suspirou ele, o cansaço evidente em cada palavra. Sua mãe continua falando sobre as dívidas, sobre o casamento da Madison. Ela tem um jeito de me fazer sentir culpado, como se eu estivesse decepcionando todo mundo. Ele tossiu, um som seco e estridente que me doeu ouvir. Mas eu sei que você é a única que entende, querida. Você não vai vender a terra. Você não vai vender nossa história. Prometa que vai mantê-la segura.
Ouvindo-a novamente, com a clareza da batalha em mente, não senti tristeza. Senti uma raiva fria e justificada. Esta gravação não era apenas uma prova da minha inocência, era uma confissão da culpa deles, uma documentação da manipulação implacável e desesperada deles. Era o testamento verbal do meu avô. Era a sua ordem final. Nosso caso era forte, mas estava prestes a receber uma injeção de adrenalina de uma fonte inesperada. Maria, nossa governanta, depois de ser demitida sem cerimônia pela minha mãe pelo crime de me ligar, concordou em prestar um depoimento formal, gravado em vídeo. Ela sentou-se em frente a David, nervosa, mas resoluta. Ela contou, em detalhes de cortar o coração, que ouviu minha mãe falando ao telefone com o advogado deles meses antes do falecimento do meu avô. Ela ouvirá Diane discutindo estratégias para que ele fosse declarado mentalmente incapaz. Ela disse: precisamos estabelecer um padrão de confusão, lembrou Maria, com a voz trêmula. Ela estava planejando isso há muito tempo. Ela também testemunhou sobre as visitas de Madison. Elas nunca duravam mais de 5 minutos. Madison entrava, tirava uma selfie sorridente ao lado da cama do vovô Jack para seu story no Instagram e saía, muitas vezes sem nem mesmo dizer uma frase completa para ele. O depoimento de Maria foi uma granada de verdade lançada no cerne da narrativa deles. Era a prova de um engano premeditado de uma fonte interna confiável que eles nunca imaginaram que chegaria. A peça final da nossa estratégia veio de um novo aliado surpreendente. David era amigo de um professor de políticas públicas da Universidade do Texas em Austin, um homem brilhante que serviu por 2 décadas como alto funcionário do Pentágono, especializado em guerra de informação. Nós nos encontramos com ele para um café. Depois de ouvir toda a história, o professor olhou para mim, com olhos aguçados e analíticos. Capitão, disse ele, sua família está travando uma guerra de ruído. Eles são barulhentos, emotivos e caóticos. Você deve fazer o oposto. Ele se inclinou. Assim que suas evidências forem públicas, você ficará em completo silêncio, sem entrevistas, sem postagens em mídias sociais, sem declarações públicas. Você deixará os fatos falarem por si. Seu conselho ressoou profundamente com os princípios estoicos que o vovô Jack me ensinou por meio de Marco Aurélio. Meditações em uma guerra de informação, continuou o professor, a voz mais alta raramente é a que vence. O vencedor é aquele que tem a verdade e a disciplina para deixá-la agir. Que gritem. Que entrem em pânico. Que se autodestruam diante dos fatos. Seu conselho solidificou toda a nossa abordagem. Não nos envolveríamos em suas difamações. Nós nos elevaríamos acima delas. Apresentaríamos a verdade com a força fria e inegável de um memorando jurídico. E então recuaríamos e permitiríamos que o mundo fosse o juiz. Na noite anterior ao lançamento da Operação Verdade, toda a equipe se reuniu no escritório de David pela última vez. Tudo estava pronto. A queixa legal por difamação foi protocolada. O dossiê de provas estava completo. Joanna havia entregue seu artigo ao editor do Tribune. Uma coletiva de imprensa estava marcada. David olhou para mim com um brilho determinado nos olhos. Ele me deu um aceno rápido e firme. Está tudo pronto, capitão, disse ele, em voz baixa e firme. O artigo estará online amanhã de manhã, às 7 horas. A coletiva de imprensa é às 10 horas. Uma contagem regressiva havia começado. Não dormi naquela noite. Sentei-me no silêncio do meu quarto de motel, observando o relógio do meu celular marcar 7 horas. Pareciam os momentos finais antes do lançamento de uma missão, um silêncio tenso e eletrizante em que o mundo inteiro parece prender a respiração. Eu não estava com medo. Não estava ansioso. Eu estava pronto. Exatamente às 7 da manhã, meu telefone vibrou com uma notificação do aplicativo de notícias que Joanna havia me pedido para baixar. A manchete era dura, profissional e devastadoramente eficaz. Disputa sobre a herança de Pearson. Gravação revela pressão sobre veterano condecorado em seus últimos dias. Cliquei no link. O artigo era uma aula magistral de jornalismo investigativo.
Apresentava os fatos de forma objetiva, cronológica, sem melodrama. Detalhava o processo, as alegações dos meus pais e, em seguida, apresentava as evidências. Havia um link direto para o arquivo de áudio completo da minha última ligação com o vovô Jack. Havia capturas de tela das mensagens de voz ameaçadoras da minha mãe e citações importantes do depoimento sob juramento de Maria, pintando um quadro contundente de premeditação e fraude. A história atingiu o mundo digital como uma onda de choque. Na primeira hora, tornou-se o artigo mais lido e compartilhado do Texas Tribune. Foi repercutido por afiliadas de notícias locais e, em seguida, por agregadores de notícias nacionais. Nos amplos e bem cuidados subúrbios de North Dallas, nos arranha-céus de escritórios no centro da cidade, a elite da sociedade texana acordou, checou seus celulares e foi servida com um escândalo escaldante no café da manhã. A fachada cuidadosamente construída da família Pearson acabará de ser destruída. Às 10 horas, David deu sua entrevista coletiva. Assisti à transmissão ao vivo do meu laptop. Ele caminhou até o pódio, calmo e sereno, em um terno escuro simples. Não parecia um advogado ávido por briga, parecia um soldado em serviço solene. Não levantou a voz. Não fez acusações. Simplesmente apresentou os fatos. Estamos aqui hoje para apresentar a verdade, começou, com a voz firme. Ele apresentou o cronograma. Em seguida, exibiu o clipe mais crítico de 30 segundos da gravação do meu avô para os repórteres reunidos. O som da voz cansada e manipulada do meu avô preencheu a sala. Uma onda visível de choque percorreu a imprensa. Quando as perguntas começaram, dispararam como balas. "Onde está a Capitã Pearson agora?", gritou um repórter. A resposta de David foi comedida e contundente. "A Capitã Pearson seguiu o conselho de seu advogado e não fará nenhuma declaração pública neste momento", disse ele. "Ela acredita que as evidências falam por si. Seu foco, agora e sempre, está em seu dever e em honrar o verdadeiro legado de seu avô, um homem que serviu este país com distinção." O contraste era devastador. De um lado, havia os ataques públicos, histéricos e ruidosos da minha família. Do outro, uma capitã do exército discreta e condecorada e seu advogado veterano apresentando a verdade com calma, disciplina e honra. O Tribunal da Opinião Pública, que havia sido tão rápido em me condenar, proferiu seu novo veredito em questão de minutos. A reviravolta nas mídias sociais foi um tsunami digital. A turba de Maddi, que havia sido tão cruel em seus ataques, se voltou contra sua rainha. A seção de comentários de Madison, antes um jardim de elogios, tornou-se um deserto tóxico de indignação. "Hipócrita! Você usou seu avô moribundo para conseguir cliques. Você é nojento. Como ousa atacar sua irmã quando ela está servindo ao nosso país?" As hashtags começaram a virar trending topics nacional. Primeiro hashtag escândalo Pearson, depois aquela que me fez chorar, hashtag justiça para Capitão Pearson. Os patrocinadores corporativos que construíram a marca de Madison correram para as saídas. A linha de roupas boutique que ela promovia emitiu um comunicado suspendendo a parceria. A empresa de chás de bem-estar cujo produto ela vendia anunciou que estava reavaliando seus embaixadores da marca para alinhá-los aos seus valores fundamentais de família e integridade. Seu império digital cuidadosamente construído sobre uma base de autenticidade selecionada, desmoronou em menos de 3 horas. As consequências para meu pai foram igualmente rápidas, embora tenham acontecido nas arenas mais privadas, mas não menos brutais, dos negócios de alto risco. Seu telefone começou a tocar e não parou mais. Eram os outros membros do conselho, exigindo uma reunião de emergência. Eram seus sócios no clube de campo, fazendo perguntas incômodas em tom baixo e crítico. Era o banco que detinha os empréstimos de sua empresa em dificuldades, subitamente muito interessado no risco de reputação de seu cliente. O bom nome que ele havia construído a vida inteira, a reputação pela qual estava disposto a sacrificar a própria filha, haviam evaporado na hora do almoço. No final da tarde, meu telefone tocou. O identificador de chamadas dizia Gary Pearson. Deixei tocar 3 vezes e depois atendi. Não disse nada.
Emma, sua voz estava rouca, despojada de toda a sua arrogância habitual. Era a voz de um homem em queda livre. Emma, o que você fez? Implorou ele. A empresa, o conselho, todo mundo está ligando. Você está destruindo esta família. Você precisa parar com isso. Cancelar. Dizer a eles que é um mal-entendido. O que você quiser, Emma, você quer o dinheiro. Pode ficar com o dinheiro. Só faça isso parar. Ouvi sua barganha frenética e patética em completo silêncio. O homem que me ameaçara, que me apagara, agora implorava para que eu o salvasse. Quando ele finalmente ficou sem fôlego, falei. Minha voz estava calma, isenta de qualquer raiva, qualquer dor, qualquer emoção. Era a voz de um estranho. Eu só queria a verdade, Sr. Pearson, eu disse, usando seu sobrenome como uma lâmina, cortando o último fio da nossa conexão. Agora todos a têm. Fiz uma pausa. Nunca mais me ligue. De agora em diante, toda e qualquer comunicação será feita através do meu advogado. E com isso, desliguei. Encerrei a última conversa que eu teria com meu pai. Meu telefone imediatamente começou a vibrar novamente. A tela se iluminou com o nome da minha mãe. Vibrou duas vezes. Observei-o vibrar na mesa do motel barato, um apelo frenético e desesperado de um mundo ao qual eu não pertencia mais. Deixei tocar até cair na caixa postal. O som do pânico deles finalmente se tornando o que sempre deveria ter sido, apenas um ruído distante e irrelevante. A tempestade não terminou com um estrondo, mas com um esmorecimento silencioso e gradual. Nas semanas seguintes, o mundo seguiu em frente. As hashtags desapareceram, o ciclo de notícias encontrou novos escândalos e o brilho intenso dos holofotes públicos diminuiu lentamente. David me manteve atualizado sobre as consequências, seus relatórios entregues com um tom profissional e imparcial. Como previsto, a família Pearson retirou discretamente o processo. Não houve pedido de desculpas, nenhuma admissão de culpa, apenas uma retirada silenciosa de um campo de batalha que eles haviam criado com tanta arrogância. As consequências, no entanto, eram inevitáveis. David me enviou um link para um jornal de negócios anunciando a renúncia forçada do meu pai como presidente do conselho. Minha mãe, outrora rainha da alta sociedade de Dallas, tornou-se uma pária. Os convites para galas beneficentes diminuíram. Seus telefonemas para antigos amigos não foram retornados. Ela foi exilada socialmente, presa na gaiola dourada que prezava acima de tudo. E Madison, ela simplesmente desapareceu. Sua conta no Instagram, um monumento vibrante a uma vida fictícia, foi excluída. Sua marca, sua carreira, toda a sua identidade pública, apagadas. Eles ansiavam pelos holofotes e os conseguiram, só que não da maneira que jamais imaginaram. Ouvindo essas atualizações, eu esperava sentir uma onda de triunfo, uma satisfatória sensação de vitória. Mas não senti. Não havia alegria, nem júbilo. Havia apenas um vazio profundo e profundo. Era como assistir a uma demolição necessária em câmera lenta. Eu me vi lamentando as ruínas de uma estrutura imperfeita que, no entanto, fizera parte da paisagem da minha vida. Fiquei triste pela família que poderíamos ter sido, pelo amor que deveria ter existido, mas nunca existiu. Fiquei triste por uma família que se autodestruiu tão completamente em sua adoração à ganância e à imagem. A guerra havia acabado, mas os escombros emocionais ainda estavam por toda parte. Para limpá-los, eu sabia que precisava realizar um último ato pessoal de encerramento. Certa noite, sentei-me à pequena escrivaninha do meu quarto de motel com uma caneta e uma única folha de papel. Eu precisava escrever uma carta, não para ser enviada, mas para ser escrita. Uma carta para minha mãe. Não escrevi com raiva. A raiva havia se dissipado, deixando apenas a verdade fria e dura. Mãe, comecei, você me ensinou que o amor era condicional, um prêmio a ser conquistado pela perfeição. Você me ensinou que o valor de uma mulher era medido por sua aparência e pelo status do homem ao seu lado. Passei a vida tentando provar que você estava errada, tentando construir uma vida baseada na honra, esperando que um dia você finalmente me visse.
Fiz uma pausa, as palavras fluindo com uma clareza dolorosa. Mas agora percebo que não preciso provar nada para você. Meu valor não está em debate. Eu não te perdoo pelo que você fez, porque foi errado. Mas eu te perdoo por não ser a mãe que eu precisava, por não ter a capacidade de amar incondicionalmente. E ao te perdoar por suas limitações, estou finalmente me libertando. Estou me libertando de uma vida inteira de espera por um amor que nunca viria. Quando terminei, li as palavras em voz alta para a sala vazia. Então, dobrei o papel, levei-o para fora, para a noite fria do Texas, e, com um isqueiro do porta-luvas, ateei fogo. Observei o papel se enrolar, as palavras se transformando em cinzas pretas antes de serem levadas pela brisa. Eu não estava apenas queimando uma carta, eu estava incinerando uma vida inteira de esperança e mágoa. Eu estava deixando tudo ir. Uma semana depois, David recebeu um telefonema do advogado dos Pearson sobre o destino dos pertences pessoais. Eles haviam recuperado as caixas freneticamente da calçada e queriam combinar a devolução. Querem saber para onde enviá-las, David me contou. Perguntaram se você gostaria de se encontrar. Não, eu disse, a resposta imediata e categórica. Diga a eles para entregarem as caixas na fazenda do vovô Jack e deixá-las na varanda. Não as verei, nem agora, nem nunca. O limite estava traçado, claro, definitivo. No dia seguinte, dirigi até a fazenda. As caixas de papelão estavam empilhadas ordenadamente na varanda, uma oferenda silenciosa e patética. Em cima de uma delas, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Era a letra do meu pai, trêmula e frágil. 2 palavras: sinto muito. Olhei para o bilhete. 2 palavras rabiscadas no papel, um pedido de desculpas nascido não do remorso, mas da derrota. Não era uma absolvição. Não era um reparo. Era apenas um reconhecimento, um ponto final triste ao final de uma frase longa e dolorosa. Dobrei o bilhete cuidadosamente e o coloquei no bolso. Estava acabado. Naquela noite, contei a David sobre o bilhete durante o jantar. Devo perdoá-los? Perguntei, com a pergunta pesada. David largou o garfo, com uma expressão pensativa. Capitão, disse-lhe calorosamente, no exército, após cada operação, realizamos uma revisão pós-ação, uma AR. O objetivo não é atribuir culpas. É identificar as lições aprendidas para que possamos seguir em frente, mais inteligentes e mais fortes. Ele me olhou com um olhar direto e gentil. Talvez seja isso que o perdão seja para pessoas como nós. Não é dizer que o que eles fizeram foi aceitável. Não é para eles. É para você. É você conduzindo sua própria AR, dizendo a si mesmo: a lição foi aprendida. Esta batalha acabou. E não permitirei que ela ocupe mais 1 centímetro do meu território ou mais 1 segundo da minha vida. Suas palavras fizeram sentido, uma chave abrindo uma fechadura que eu não sabia que existia. Ele me dera uma nova definição. Perdoar não era perdoar, era me libertar. Eu não precisava perdoá-los pelo que fizeram. Eu só precisava me perdoar por ter esperado que eles fossem algo que nunca poderiam ser. Naquela noite, pela primeira vez, o futuro não parecia uma continuação do passado. Parecia uma página em branco. Abri meu laptop, a tela um farol brilhante no quarto escuro. Naveguei até um site que havia adicionado aos meus favoritos semanas antes, uma página que eu não tivera coragem de abrir até então. Era o portal de inscrição para a Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade Harvard. Meu dedo pairou sobre o mouse e, então, com uma sensação de paz profunda e silenciosa, cliquei em iniciar nova inscrição. 6 meses depois, o mundo parecia diferente, mais tranquilo. Eu caminhava pelos históricos jardins de tijolos vermelhos do Harvard Yard, em Cambridge, Massachusetts, com um vento fresco de outono farfalhando entre as folhas douradas. O ar não cheirava ao dinheiro de Dallas nem ao calor do Texas, cheirava a livros antigos, terra úmida e a promessa de busca intelectual. Não havia fantasmas ali, apenas história. Eu não era mais o Capitão Pearson, um soldado na defensiva. Eu era apenas Emma,
uma estudante de pós-graduação com uma calça desconfortável e um suéter de lã surrado. Usando o GI-Bill que o serviço do meu avô me garantiu, fui aceito no programa de mestrado em políticas públicas da prestigiosa Escola de Governo John F. Kennedy. Meu uniforme estava guardado, uma relíquia de uma vida que eu honrava, mas que havia superado. Minha nova missão era ali, nestes salões sagrados. Eu estava aprendendo a servir meu país de uma nova maneira, não com um fuzil, mas com políticas e legislação. Eu estava estudando os próprios sistemas que deveriam proteger veteranos como meu avô, aprendendo a fortalecê-los para garantir que nenhum soldado jamais tenha que lutar suas batalhas finais sozinho, manipulado pelos gananciosos e desesperados. O rigor intelectual da Nova Inglaterra era um bálsamo curativo, a milhares de quilômetros e uma vida inteira de distância do glamour brutal de Dallas. Antes de eu deixar o Texas, David e eu tínhamos um último assunto a tratar. Estabelecemos oficialmente a Fundação Legado Jack Pearson. Minha herança não era um prêmio a ser gasto, era capital inicial para uma nova missão. Usamos uma parcela significativa dos fundos para criar bolsas de estudo profissionalizantes e subsídios para pequenas empresas para veteranos em transição de volta à vida civil. Queríamos dar a eles as ferramentas para construir seu próprio futuro, assim como meu avô me ensinou a construir o meu. E a fazenda, seu santuário, nunca correu o risco de ser vendida. Ela foi transformada. Agora é o Pearson Valor Center, um retiro e centro de treinamento onde veteranos podem se reerguer. O antigo celeiro, antes cheio de ferramentas enferrujadas, agora é uma oficina totalmente equipada, onde eles podem aprender novas habilidades, como mecânica, carpintaria e soldagem. A casa principal é um lugar para aconselhamento e reflexão silenciosa. Transformamos o legado físico do meu avô, sua terra, seu lar, em algo vivo, um motor de cura e oportunidades para seus irmãos e irmãs de armas. Seu espírito estava mais vivo ali agora do que nunca. Minha família escolhida, aquela forjada no fogo da minha guerra pessoal, continuou sendo minha âncora. Eu tinha uma videochamada semanal com David, Sarah e seus filhos, e suas risadas e a vida familiar caótica deles eram uma dose bem-vinda de normalidade que diminuía a distância entre Austin e Cambridge. Minha nova vida também não era solitária. Eu havia encontrado uma nova unidade ali, um pequeno grupo de colegas veteranos do meu programa na Escola Kennedy. No meu primeiro dia de ação de graças na Costa Leste, não voltei para uma casa que não existia mais. Criei uma nova. Ofereci um pequeno jantar no meu minúsculo apartamento em Cambridge. A lista de convidados era minha nova família, um ex-piloto da Marinha, um SEAL da Marinha e um oficial de guerra cibernética da Força Aérea. Nos amontoamos na minha pequena cozinha, cozinhando juntos, o pequeno espaço repleto de risadas e dos aromas intensos de peru assado e recheio de sálvia. Compartilhamos histórias, não sobre os traumas da guerra, mas sobre os absurdos da transição do campo de batalha para a sala de aula. Não falamos sobre as famílias que perdemos ou deixamos para trás. Celebramos aquela que estávamos construindo ali mesmo, naquele momento. Foi então que compreendi plenamente a verdade que o vovô Jack tentou me ensinar: família não é um direito de nascença. É um ato diário de construção, construído sobre uma base de respeito mútuo, lealdade inabalável e amor genuíno. A cena final da minha antiga vida se desenrolou não em um tribunal ou campo de batalha, mas no silêncio profundo de uma biblioteca. Eu estava sentado a uma longa mesa de carvalho na magnífica sala de leitura da Biblioteca Widener, cercado por milhões de livros, uma catedral do conhecimento humano. O peso de toda aquela história era reconfortante, não esmagador. Da minha bolsa, tirei o pequeno pedaço de papel dobrado que meu pai havia deixado para mim naquela caixa da minha vida descartada. Desdobrei-o e olhei para as duas palavras uma última vez: sinto muito, a letra trêmula e derrotada de um rei caído. Então peguei a cópia gasta e com orelhas de cachorro Meditações que meu avô me dera há tanto tempo. Suas páginas estavam repletas de anotações a lápis e trechos sublinhados. Eu quase conseguia sentir o calor de suas mãos na capa de couro rachada. Abri o livro em uma página aleatória e, com cuidado, coloquei o bilhete do meu pai lá dentro, deixando-o descansar entre as antigas palavras de sabedoria. Eu não o estava consagrando. Eu nem o estava perdoando. Eu estava apenas arquivando-o.
Era parte da minha história, uma lição aprendida, um dado na minha revisão pessoal pós-ação. Fechei o livro. O bilhete, agora um marcador permanente e silencioso no meu passado. Eu não viveria naquele passado, mas aprenderia com ele. Levaria suas lições comigo. Lembrei-me de uma das citações que meu avô sublinhou 2 vezes. Era de Marco Aurélio: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios. Minha vitória não estava na destruição deles, mas na minha própria criação. Eu me recusei a me tornar como eles, amarga, gananciosa e vazia. Em vez disso, escolhi construir. Construí uma base para ajudar os outros. Construí uma nova família baseada no amor. Eu estava construindo uma nova vida dedicada ao serviço e ao propósito. Ao viver uma vida de paz, ao viver uma vida com significado, ao viver uma vida de honra, eu realmente venci. Eu estava finalmente e completamente vivendo o seu legado. E assim, minha história não é de vingança. É de recuperação. É sobre pegar os pedaços quebrados e construir algo mais forte, algo verdadeiro. Meu avô me ensinou que honra não é apenas uma palavra, mas um modo de viver. Obrigada por acompanhar minha jornada e por compartilhar suas próprias histórias de força nos comentários. Seu apoio tem sido um lembrete poderoso de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Se você acredita no poder da resiliência na criação de sua própria família, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade. Juntos, podemos compartilhar mais histórias que inspiram e fortalecem.